Boa tarde. É com muita alegria que estamos iniciando nosso 9º seminário interdisciplinar promovido por este Observatório dos Impactos das Novas Morfologias do Trabalho sobre a Vida e Saúde da Classe Trabalhadora. Pedimos desculpas aos que estão online, que nos atrasamos um pouquinho aqui hoje, não é nosso hábito atrasar, mas estamos iniciando, como diz lá em Minas, antes tarde do que mais tarde. Com alegria nós saudamos todos que estão aqui neste auditório, os que estão remotamente, os que ainda vão mais tarde entrar, seja aqui no auditório, seja na transmissão ao vivo que está acontecendo agora, começando agora, seja depois assistindo também pelo canal do YouTube. Quero, antes de começar, dizer que este evento faz parte de uma proposta de trabalho aqui dentro do IA, desse chamado observatório. É um observatório dos impactos das novas formas, novas morfologias do trabalho sobre a vida e saúde da classe trabalhadora. É um grupo de estudo que está na retaguarda desse observatório. Esse grupo de estudo está no momento com 96 pessoas que integram este grupo. Ele está aberto para novas adesões. Quem quiser participar do grupo de estudo, ainda ontem recebemos uma adesão de Jonas Valente, que está nesse momento em Oxford, fazendo um pós-doutorado, e é um brasileiro entendido em tecnologias, sobretudo dentro do Fair Work e outros movimentos internacionais em defesa do trabalho decente nas tecnologias. E nesse momento, então, nós queremos saudar quem está aqui, dizendo o seguinte: este seminário de hoje, nessa série de 9, que agora completa em dia 25 de novembro, vamos ter o nosso 10º seminário com o professor Ricardo Antunes. E ele hoje está dedicado ao tema dos chamados fatores psicossociais e saúde mental nas novas morfologias do trabalho contemporâneo. Eu pedi que esse evento fosse coordenado pelo professor Sérgio de Luca, que está aqui, que atendeu de forma muito generosa o convite de vir de Campinas para cá, e também organizou não só a fala dele, que vai ser a fala de abertura, durante cerca de 20 minutos, como também ele convidou 2 participantes, um que está com ele aqui em nosso evento presencial, que é o Fauzi El-Kadri Filho, e que será oportunamente apresentado. E está também, remotamente, eu vejo aqui na tela, a Alexandra, né? A Alexandra também está na região de Campinas, deve estar, Alexandre Antunes Seta. E nós estamos, então, com os 3 convidados, 2 presenciais, 1 à distância, e estamos com o auditório, nesse momento já muito valioso. Nós temos uma obsessão por eventos presenciais, queremos resgatar a presença de pessoas. Às vezes temos 30, às vezes temos mais, às vezes temos menos, mas faz parte de uma iniciativa de resgate das atividades presenciais. Queremos saudar o professor Reinaldo, que nos prestigia novamente. Trouxe mais um colega, depois eu vou pedir para você se apresentar, mas tem que ter um microfone para ele se apresentar. Professora Ana Cristina Limonge, que também faz parte, é nossa professora sênior da faculdade, da Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica, a Maureen. Eu não gravei teu nome, mas você... Isso. E o professor, que nos honra com a sua presença também, que eu depois vou pedir que se apresente. Gilmar, nosso goleiro emérito, está sempre conosco, bem na linha de frente, ou na retaguarda, e os demais sintam-se todos convidados e convidadas. O evento à distância, o híbrido como ele viabiliza, primeiro, as falas que vão ser feitas sequencialmente por mais ou menos 20 minutos para cada um dos convidados.
Segundo lugar, abrimos para debate com o público aqui presente, seja entre os expositores, seja com as pessoas ilustres que nos prestigiam aqui neste evento. E, num terceiro momento, recebemos também perguntas, comentários, pedidos, enfim, comentários de quem está à distância assistindo pelo YouTube. Nós não temos interação no momento por chat ou chat, mas temos a resposta sempre a perguntas que forem encaminhadas para um endereço chamado IEA Responde. Costumo dizer que às vezes não responde, mas a gente tenta responder. IEA responde@usp.br. Durante o evento, durante esta tarde, nós vamos continuar repetindo esse endereço para que possam se sentir à vontade e mandar as perguntas que quiserem para todos nós ou direcionadas a algum dos palestrantes convidados. Queria dizer que a nossa dinâmica é de 2 horas e que o teto é às 16 horas. Já sabemos que alguns vão precisar sair antes, mas nós estamos muito honrados pela presença de cada um. Me ajuda aqui, por favor, porque pega o microfone. Vou pedir para... Eu sou um pouco fora do script. Você pode se apresentar, por favor, e depois também passar ali para a professora Limonge. Olá, bom dia. Sou Valker. Boa tarde. Boa tarde. Sou docente na Faculdade de Farmácia aqui da USP, área de tecnologia farmoquímica. Então, interajo bem com a indústria farmacêutica. E para mim é um prazer estar aqui. Convido o professor Reinaldo. Então... Mas fala mais o que você faz lá, o que você vai fazer de bom, porque até agora você se apresentou, mas fala mais uma coisinha. Joia. Eu trabalho na área de produção de fármacos. Isso. Então, para valorizar a produção nacional de fármacos, então resgatar a indústria farmacêutica nacional. Eu recém vou fazer 1 ano agora de casa, então o desafio é conseguir fazer parcerias com a indústria farmacêutica e fazer essa aproximação com o setor produtivo. Então, para mim, eu tenho muito interesse nesse tema do trabalho, porque a indústria farmacêutica tem um modelo de trabalho bem peculiar e no Brasil também é muito vantajoso a indústria farmacêutica. Então, a aproximação com os métodos de trabalho que a indústria farmacêutica tem, para mim, eu tenho muito interesse nessa área. Muito bom. Obrigado. A Gilmar me ajuda um pouquinho. Ali na penúltima fila vou pedir para que se apresentem as duas visitas, porque Maurinho já é da casa. Por favor, se apresente. Eu sou Iraceles, eu sou consultora do mercado, atuo nos subgrupos, nos subsistemas de RH, ajudando as empresas a mitigarem os riscos psicossociais. Então, eu estou há mais de 20 anos e hoje estou lá no IPQ, junto com a professora Miriam, buscando uma especialização maior, né, para atuar em função do mercado. Muito obrigado. Mercado Central, Mercadão? Não. Tá bom. Mercado organizacional. Obrigado. Por favor. Ô, Gringo, tudo bom? Tarde. Senta aqui, Gringo. Pode falar. Boa tarde, meu nome é Edson Miranda, eu sou professor de Sociologia, tenho ênfase em Sociologia do Trabalho, numa fundação educacional na Grande São Paulo, uma fundação pública, né, de ensino técnico. Estou muito satisfeito de estar aqui e ver esse debate sobre essas questões trabalhistas que me interessam muito. Muito bom, muito obrigado. Bem-vindo, Gringo. Gringo é o presidente da Associação Brasileira dos Motofretistas, mais conhecido por Gringo. Ele mesmo é motofretista e é uma liderança importante que participa ativamente aqui do nosso observatório. Membro do grupo de trabalho também. Sem delongas, eu queria passar então... Sérgio, você poderia vir para cá, por favor? Depois eu lhe chamo. Professor Sérgio Roberto de Luca é médico, graduado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e nós nos conhecemos há cerca de 40 anos lá na Unicamp, quando eu fui professor, e ele era aluno, e depois fez a carreira dele brilhante, e ele hoje é professor associado lá no Departamento de Saúde Coletiva, área de saúde do trabalhador, é uma liderança importante nessa área da saúde do trabalhador que nós
respeitamos muito, e dentro da saúde do trabalhador, ele vem focando progressivamente a problemática justamente dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, e não sendo psiquiatra, ele é alguém que analisa, estuda na perspectiva da saúde do trabalhador, na perspectiva da epidemiologia, na perspectiva dos determinantes sociais. E nós estamos muito honrados, Sérgio, porque você aceitou vir. Aproveito para saudar a professora Frida Marina Fischer, que também é uma das lideranças muito respeitadas e conhecidas e queridas. Nós estamos só esperando você para começar. Já podemos, então. Brincadeira, porque nós hoje nos atrasamos um pouquinho. Sérgio, são 2h17. A palavra é sua, depois você quiser antecipar depois qual vai ser o tema da sequência que vai ser depois, vai ser o Fauzi Elkadri Filho, depois Alexandra Antunes Seta. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite. Para mim não foi esforço nenhum, foi uma honra vindo do professor René Mendes esse convite. E quando ele fala que foi meu professor, ele ainda continua sendo meu professor, e ele esqueceu de dizer que a contribuição dele também foi meu orientador do meu doutorado, acho que em 92, e a professora Frida participou da minha banca de livre docência também, então ela tem uma contribuição na minha vida profissional. Não, você não. Bom, eu gostaria, então, de dizer que este tema é muito relevante atualmente, apesar de ser um tema já antigo. No Brasil, ele ainda aparece como um tema novo, né? E antes de abordar esse tema, eu gostaria de dizer que fatores psicossociais no trabalho, né, e saúde mental, eu queria colocar duas questões importantes em cima desse tema, que é que o trabalho, né, ele é um importante determinante social de saúde e é central na vida das pessoas. A outra coisa é que o trabalho nunca é neutro. Nós não vamos ao trabalho como nós vamos fazer compra no supermercado. E os nossos problemas não ficam no vestiário da empresa, mas a gente traz para dentro do trabalho. Então, essa é a dinâmica dos fatores psicossociais, que tem um componente do trabalho, mas tem um componente da história de vida das pessoas. E a segunda questão que eu queria levantar é que as tecnologias de comunicação, informação e comunicação, nos mantêm amarrados ao trabalho e torna esse afastamento psicológico quase impossível. Então, hoje em dia, por que é importante a gente falar isso? Porque todos nós hoje estamos trabalhando presencialmente, mas também trabalhamos virtualmente, né? E sobre isso é que os meus colegas que vêm depois vai falar, né, sobre o teletrabalho, e depois a Alexandra vai falar sobre o técnico estresse, quer dizer, o estresse ocasionado pelas tecnologias de comunicação, né? Então, essa é a nossa ideia. Sobre, então, os fatores psicossociais, eu queria apontar inicialmente, né, de que nós temos uma visão que o mundo do trabalho real, ele tem uma interferência no mundo do trabalho geral, né? Então, nós não estamos sozinhos, tudo está conectado, né? Nós temos a questão das condições
socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Depois nós temos as condições de vida, as condições de trabalho. E, nesse sentido, a gente não pode deixar de mencionar quais são os contextos e os aspectos macroeconômicos, os aspectos microsociais de dentro da organização e os processos e os fatores de riscos de adoecimento de uma maneira muito dinâmica. Então, rapidamente, eu queria só contextuar, né, que até os anos 70, 80, nós tínhamos o predomínio do liberalismo, o estado de bem-estar social, um emprego formal, regulamentado, uma sindicalização forte. Então, isso caracterizava os anos até o final dos anos 70, 80. Depois, o que eu estou chamando de uma sociedade pós-industrial, com crescimento, inclusive, do setor serviços, nós tivemos acompanhando uma mudança, né? Nós fomos para um neoliberalismo de um Estado mínimo, com as privatizações, todos nós lembramos, nos anos 80, com Fernando Henrique, quantas privatizações nós fizemos e continuamos fazendo. Temos uma situação de metade das pessoas no emprego informal, situação de terceirização inclusive de atividades fins, e mais recentemente, desde 2017, nós vivenciamos uma desregulamentação do trabalho no Brasil e o enfraquecimento dos sindicatos. Indo agora para a nossa sociedade das tecnologias, dos anos 90 até atualmente, mudou. Nós temos um ultraliberalismo, né, um predomínio aí do capital financeiro controlando as organizações, de desemprego e informatização, e aí que, nesse contexto, que aparece a plataformização do trabalho, e nessa plataformização, não só de entregadores ou de motoristas, mas tem todas as pessoas que trabalham de forma informal usando a plataforma, e também o teletrabalho, que tem uma parte formal, outra parte informal. E isso faz com que nós tenhamos, dentro da empresa, né, uma mudança de modelo, né, de produção, um modelo que, no começo, até os anos 70, era taylorista-fordista, um trabalho fragmentado, alienado, com especialização, onde existia uma função definida, tinha uma cooperação e solidariedade entre os trabalhadores, mas predominava um trabalho morto, sem subjetividade. Depois passamos para o modelo toyotista, onde você tem um trabalho mais flexível, polivalência, operador multifuncional, e aí começa a questão, as maldades, né, do desempenho individual e da quebra metas e da quebra do coletivo de trabalho. Nesse contexto, a subjetividade aí é capturada e os trabalhadores passam a ser colaboradores. E, atualmente, nós temos esse processo que a gente chama de uberização, onde nós temos o teletrabalho, o trabalho just in time, um empreendedor individual e autônomo, e nós vamos ter um gestor virtual de controle algoritmo. Isso para chegar agora e dizer que, se no passado nós tínhamos acidentes, agentes químicos, doenças profissionais, nos anos 80 nós passamos a ter os fatores psicossociais e os ergonômicos, e atualmente nós temos os fatores psicossociais e a sobrevivência. Então, nós passamos dos acidentes de trabalho e doenças profissionais para os transtornos mentais e suicídios, né? E nós temos uma situação, né, de exigências físicas para, agora,
exigências cognitivas e psíquicas, né? Isso é o que faz com que nós tenhamos um predomínio de doenças ósseo-musculares e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos no mundo, né, 61% de trabalhadores na informalidade. Nós temos no mundo 301 pessoas com transtornos de ansiedade, 208 milhões de pessoas com depressão e mais de 700 mil suicídios por ano. Nesse cenário, então, é que em 84, há 40 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde, a OIT, conceituaram os fatores psicossociais do trabalho. Basicamente, esses fatores psicossociais é o confronto entre as condições da organização, né, a organização do trabalho, que está no centro, que é quem determina o processo de trabalho, e a performance dos trabalhadores, e, do outro lado, a capacidade, as necessidades e as expectativas dos trabalhadores. Então, nesse confronto, né, entre o capital e o trabalho, é que se desenvolve nessas relações o que nós estamos chamando de fatores psicossociais. Então, esses fatores, como possíveis desencadeantes de estresse, de sofrimento, de adoecimento psíquico de trabalhadores e trabalhadoras, ele se divide basicamente, né, na questão do cargo, das dificuldades hoje do cargo, da ocupação, das atividades, da carga de trabalho cognitiva, principalmente, do ritmo, do horário de trabalho, dos relacionamentos interpessoais no trabalho, do controle e autonomia. E, no contexto do trabalho, nós temos a questão da cultura e funcionamento da organização, o papel dessa organização, o desenvolvimento ou não de carreira, a interface trabalho-casa e um fator psicossocial muito importante, que é o assédio moral, sexual e as discriminações e preconceitos no trabalho. Veja que todos nós vivemos, né, sentimos a aceleração das tecnologias na Covid, né, das videoconferências, as aulas virtuais, consultas virtuais, o desenvolvimento da inteligência artificial, o aprimoramento da vigilância e do controle, e o que eu chamaria hoje de um panóptico virtual e algoritmo nos controlando, né? Principalmente os trabalhadores com aplicativos. Então, nós tivemos uma invasão do nosso trabalho em casa, do home office ao teletrabalho, do trabalho hoje presencial e teletrabalho. O assédio passou a vir um componente de cyberbullying, um trabalho 24 horas, e dessa nossa impossibilidade de desconexão. Então, assim, resumidamente, nós temos, então, as tecnologias, os novos modelos de gestão, a reestruturação produtiva e uma nova organização de trabalho, e no cerne dessa discussão, o teletrabalho e o trabalho pelas tecnologias, né? É nesse contexto, né, que a gente vê que a carga de trabalho se transforma cada vez mais numa carga psíquica e cognitiva, e em função disso nós vamos ter desgaste, vamos ter sofrimento, vamos ter estresse e vamos ter adoecimento por transtorno mental. Nós temos essa mistura no trabalho contemporâneo, né? É uma indústria 5G, é o crescimento de serviço, a predominância de trabalho informal, essa intensificação do trabalho, e, por outro lado, nós temos trabalhadores que são impedidos de fazer um trabalho bem feito,
de exercer a sua subjetividade, de ser reconhecido, de ter que esconder as emoções, de ser avaliado pelo resultado do trabalho quantitativo, pela meta, e não do trabalho em si, todo o esforço que ele faz para obter essa meta, e, principalmente no teletrabalho, a questão do isolamento social. Então, nós vemos que, como determinante social da saúde, né, a importância do trabalho para a nossa saúde mental, né? Eu advogo que o trabalho ele é promotor da saúde e ele não deveria ser também de adoecimento. O trabalho, voltando, ele nunca é neutro, mas é importante a gente destacar aqui que existe uma indissociabilidade do que é transtorno mental comum e o que é transtorno mental relacionado ao trabalho. Às vezes, um transtorno mental comum ele foi mal diagnosticado, é um transtorno mental relacionado ao trabalho, então é importante a gente saber. E nessa questão dos fatores psicossociais, dos transtornos mentais, além disso, né, esses fatores têm literatura dizendo que também aumenta o risco de doenças cardíacas, hipertensão, problemas gástricos, intestinais e alteração do sistema autoimune. Então, é um impacto muito grande para a nossa saúde e na nossa saúde mental. Bom, recentemente, nós tivemos a nova lista de doenças relacionadas ao trabalho, publicado pelo Ministério da Saúde, e nessa lista aparece, de forma indireta ou direta, os fatores psicossociais relacionados com a organização do trabalho, os riscos de morte, traumas no trabalho, os acidentes de trabalho, assaltos, ataques à integridade física, assalto, imaginem os trabalhadores que estão transportando valores, os trabalhadores que estão nas agências bancárias e que podem sofrer um assalto, né? O motorista de coletivo que também pode sofrer um assalto. Então, nós temos também uma parte, né, de violência que não fica só dentro da fábrica ou dentro do ambiente de trabalho, mas é uma violência no próprio entorno, né? A jornada de trabalho e o trabalho em turno e o trabalho intermitente e o desemprego. Esses são os principais fatores de riscos psicossociais que formam uma lista enorme de transtornos mentais relacionados ao trabalho e também suicídios relacionados ao trabalho. Só para vocês terem uma ideia, nós temos, pegando os trabalhadores formais e que são segurados da Previdência Social, nós temos aproximadamente 289 mil benefícios por transtornos mentais, o que corresponde a 10% de todos os benefícios e que figuram na terceira causa de afastamento, por ano. E nessa situação, os principais ofensores aí são os transtornos de ansiedade, os episódios depressivos, o transtorno de afetivo bipolar e o transtorno por uso de drogas e substâncias psicoativas. Agora, infelizmente, né, quando essas pessoas passam na perícia médica, somente 17 mil benefícios são considerados acidentários relacionados ao trabalho. Menos de 5% de todos os benefícios, e aí muda as principais causas de afastamento, que é a reação ao estresse grave, transtorno de adaptação, outros transtornos ansiosos
episódios depressivos, depressivos recorrentes, problemas relacionados a outras circunstâncias psicossociais, que aí inclui a síndrome de burnout, por exemplo. Então, assim, quando a gente vai num site que todos podem degustar, né, um site que é da OIT e do Ministério Público do Trabalho, chamado Smart Lab, e a gente pergunta quais são as atividades de maior riscos de transtorno mental, ele aparece assim, né? Administração pública, 18%, bancos, múltiplos, comerciais, 14%, seguido de transporte rodoviário, de coletivo de passageiros, atividades de atendimento hospitalar e atividades de vigilância. Essas são as principais atividades que dão transtornos mentais. Por ocupação, nós temos o motorista de ônibus urbano, o gerente de contas, o de contas bancárias, o escriturário de contas, o técnico de enfermagem, o vigilante e outras categorias, né? Então é importante a gente ver como que, apesar do trabalho, o adoecimento ele não é homogêneo. Quer dizer, dependendo da ocupação ou da atividade, do ramo, das condições que isso acontece, aqui não aparece, por exemplo, os trabalhadores de aplicativos, né? Não aparece motoristas, entregadores por aplicativo. Por que não aparece? Porque, infelizmente, essas pessoas não são registradas, né? Elas não aparecem na contabilidade nem do INSS e aparecem pouco também na contabilidade do SINAM. Então, isso é importante. Então, para a gente terminar, e eu passar para o meu colega Fauser, lembrar, então, que o trabalho hoje é predominantemente uberizado, que caracteriza por informalidade e ausência de direitos e de proteção social, que nós temos uma modalidade nova do século passado, né, que é remuneração por peça. Eu só te remunero por entrega, ou por uma corrida, ou pelo número de cliques. O tempo todo que você está esperando essa corrida ou essa entrega, você não recebe nada. Nós temos essa violência social e no trabalho, o assédio e essa discriminação. Discriminação que, no caso, por exemplo, dos motofretistas, chega a ser também uma discriminação de raça, porque há um predomínio desses trabalhadores entre negros e pardos, e eles não... A gente vê diariamente essa questão de assédio, tanto dos restaurantes, mas também dos próprios consumidores. E o teletrabalho, essa disponibilidade de 24 horas em qualquer lugar, essa dependência também de uso de todas as tecnologias, e que nós estamos tendo aí uma nova modalidade, que vai ser a terceira fala da Alessandra, que é a questão do técnico estresse. Então, eu fico aqui, agradeço muito, eu acho que eu não estourei meu tempo, Renê. Sim, tá bom. Hã? Então, tá bom. Então, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Pode sentar aqui. Com alegria que saudamos aqui, cumprimentamos. Obrigado. Você pode ficar lá, falar em pé ou sentado. Nosso convidado também da Unicamp, foi orientado pelo Sérgio, Fauzi Elkadri Filho. Ele é fisioterapeuta de formação inicial, mestre em Ciências da Saúde, doutor em Saúde Coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp,
analista judiciário, da área de fisioterapia do Tribunal Regional do Trabalho, TRT 15, onde ele está sediado. Ele também é diretor do Sindicato dos Servidores Públicos do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região. E, Fauzi, obrigado por ter vindo. Você tem a palavra, pode trazer a sua contribuição, quiser falar em pé, fala, quiser falar sentado, acho que já está no acesso ainda. E é uma alegria ter, inclusive, essa transição geracional. Nós temos duas pessoas que já são geração cria do Sérgio e dos colegas da Unicamp, e o Sérgio considera como, de alguma forma, também transição geracional após o meu trabalho na Unicamp, para onde eu fui em 1977, né? Alguns não tinham nascido ainda. Mas, por favor, você tem a palavra e estamos ansiosos para ouvir a sua experiência, sua vivência. Se solte aí, porque aqui a casa é sua, tá? Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado pela receptividade. Para minha satisfação gigantesca estar aqui com vocês. Eu fui cumprimentando o pessoal, professor, na entrada, e ouvindo o nome dos autores que eu tenho lido há muitos anos. E fui me assustando cada vez mais com essa apresentação. Então, espero que eu possa passar para vocês, como o professor disse, a minha experiência. E vão haver pelo menos 3 vieses aqui na minha apresentação, que é o viés de servidor do quadro do tribunal, como diretor sindical agora também, e como pesquisador, né? Então, vou tentar trazer esses 3 vieses para vocês com relação a esses aspectos psicossociais, aos quais eu fui apresentado pelo professor Sérgio na minha banca de qualificação do mestrado, né? E a partir daí passei a estudar lá dentro do Judiciário Trabalhista, no Tribunal de Campinas, tá? Então, eu espero que eu possa... Desconfigurou um pouquinho aqui. Eu espero que eu possa contextualizar um pouco nesse único slide, nesse curto período de tempo, alguns aspectos principais que podem estar relacionados, que podem justificar depois os resultados que eu vou apresentar das nossas pesquisas, dos nossos artigos. Eu sou membro também do Subcomitê de Combate ao Assédio do Tribunal, então vou trazer alguns dados de pesquisas também internas do Tribunal para que a gente possa analisar juntos. Então, eu estou no Tribunal desde 2005, já estou há 19 anos no TRT como fisioterapeuta do quadro do Tribunal, e ali a partir de 2006, então quando eu cheguei no Tribunal, os servidores todos ainda trabalhavam com os processos físicos, processos em papel. Há uma transição geracional, professor, mas nem tão grande assim, essa transição. Eu ainda peguei o pessoal trabalhando com processos físicos exclusivamente, e a partir da lei de 2006, quando foi criado o processo judicial eletrônico, ele vai ser implementado ali até meados de 2012, 2014, de forma completa no tribunal. E a partir de 2009, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, passa a implementar as metas nacionais do Poder Judiciário, que não havia antes, né? Então, eu trouxe aqui para vocês o slogan, né, da Meta 2, bater recordes e garantir direitos. Então, a partir desse período que surgem essas metas nacionais no Poder Judiciário. A partir de 2012, ainda no período de final de implementação do processo judicial eletrônico, começa a se pensar na possibilidade do teletrabalho no judiciário, porque o processo eletrônico ele possibilita o teletrabalho de forma completa, né? Então, em 2012, há a primeira regulamentação no Tribunal Superior do Trabalho a título de experiência, e que é feita ali até meados de 2014 e aprovado, considerada a experiência como exitosa. Ali em 2014, a implementação do processo judicial eletrônico, a implementação completa, e a criação do selo Justiça em Números, né? Então, começa-se a ver a ideia de premiar os tribunais a partir da produtividade, a partir do desempenho, ali já em 2014. E o teletrabalho ele é incorporado à Justiça do Trabalho em 2015, quando um percentual de 30% a 50% dos servidores poderiam fazer o teletrabalho. E essas primeiras regulamentações, tanto do Conselho Nacional de Justiça quanto do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, elas já trazem a ideia de que o servidor em teletrabalho deve apresentar uma produtividade superior àquela dos servidores em trabalho presencial, sem apresentar uma justificativa razoável para essa diferenciação, né? E além do que ele determina que toda a estrutura de trabalho em casa vai ter que ser fornecida, vai ter que ser providenciada pelo próprio servidor em teletrabalho. Em 2016,
o teletrabalho é implementado em todo o judiciário pelo CNJ, né? No sentido de que está aqui também nesse card do CNJ, de que as metas cumpridas correspondem à jornada de trabalho, né, em casa. Então, a jornada vai deixar de ser contabilizada pela carga horária e ela vai ser contabilizada pelo número de processos resolvidos pelo servidor. Em 2018, existe a ideia de se fazer o Índice Nacional de Gestão de Desempenho. O que é isso? É um ranking. Um ranking, já que a gente tem agora a contabilidade dessa produtividade, o quantitativo, por que não colocar todos numa lista e dizer quem é o melhor e quem é o pior, né? Então, a partir de 2018, começa a ser a ideia do IGEST, que é o Índice Nacional de Gestão de Desempenho, e desde então a gente vem sendo publicadas essas listas das unidades as varas do trabalho mesmo, né, de cada cidade, tanto em âmbito regional quanto em âmbito nacional, e todo mundo consegue saber, acessando a publicação, quem é o melhor e também quem é o pior, né? Já que toda essa informatização agora permite que seja feito esse tipo de ranking. E a partir de 2020, a partir da pandemia de Covid-19, que é quando a gente começa a fazer as pesquisas relacionadas ao teletrabalho, existe a regulamentação do trabalho remoto temporário e dos serviços judiciários não presenciais. Então, o teletrabalho que estava restrito a 30% do quadro do tribunal, claro, ele é estendido a 100% e todos os servidores magistrados passam a ter experiência com o teletrabalho dentro do judiciário. Então, é nesse contexto, eu trouxe esse slide para tentar explicar, nesse curto período, que é nesse contexto que o teletrabalho se insere, tá? Dentro do judiciário trabalhista especificamente. Em 2018, junto com o professor Sérgio, que coordenou essa pesquisa, com a doutora Patrícia Maeda, nós fizemos uma pesquisa dos fatores psicossociais e presenteísmo entre os magistrados trabalhistas no nosso quadro, antes ainda da pandemia. E a gente já observava que entre os 151 magistrados, juízes participantes, 107, 71% estavam trabalhando doentes nos últimos 30 dias. E 31% desses 151, 47 magistrados, com menor capacidade de concentração e desempenho, de acordo com o SPS 6. Né? Nessa mesma pesquisa, nessa mesma publicação, o professor fez entrevistas com alguns desses magistrados, né, que relataram que o uso das tecnologias de informação facilitou o trabalho e a agilidade, mas que estavam sendo mal utilizados como instrumento de controle e constrangimento. Que a cobrança do CNJ se acentuou entre 2006 e 2012, prioriza resultados quantitativos em detrimento de critérios qualitativos. Que na métrica quantitativa não se mediam as questões subjetivas, que são a essência do trabalho do magistrado, e que eles são o braço do Estado, e o sistema de metas contribui para a desmotivação de juízes e demais servidores, e que eles não poderiam reproduzir o assédio moral perpetrado pela própria instituição. Foram alguns relatos que a gente selecionou para apresentar. Neste artigo, durante a pandemia, nesse estudo, a gente avaliou os transtornos mentais comuns entre os servidores e os magistrados, entre 934 servidores e 119 magistrados, e nós observamos que entre os servidores havia uma proporção de 37% deles com sofrimento psíquico, de acordo com a SRQ20, e 45% entre os magistrados participantes, se destacando alguns aspectos como a sensação de nervosismo, tensão e preocupação, a sensação de tristeza, tudo nos últimos 30 dias, né? A qualidade do sono e por aí vai. Nós tivemos 11% dos servidores referindo o pensamento de acabar com a própria vida nos últimos 30 dias e 15% entre os magistrados. Isso já em 2021. E aqui também nós relacionamos os fatores psicossociais no modelo demanda, controle e suporte social. Nós buscamos estabelecer essa relação entre os fatores psicossociais, enquanto todos ainda estavam em teletrabalho, né? O que nós observamos? Que quando a gente fazia o agrupamento desses três fatores, demanda, controle e suporte social, e pela mediana dividíamos em dois grupos com alta demanda e demanda mais reduzida, autonomia mais elevada e autonomia reduzida, e um suporte social mais adequado e um suporte social reduzido, nós observamos claramente que quanto piores as condições relacionadas aos fatores psicossociais, maior a proporção de sofrimento psíquico entre os participantes. Esse quadro aqui foi obtido a partir da análise dos servidores, mas com os magistrados foi a mesma situação. Então, entre aqueles que têm uma alta exigência, ou seja, uma elevada demanda de trabalho com baixa autonomia
e reduzido suporte social, a proporção que na média era de 36% passa a ser de 68%, com uma razão de prevalência 4,4 vezes maior. Tá? E aqui também eu vou trazer alguns dados do nosso subcomitê de combate ao assédio do tribunal, em que a gente observa em 2021, com a participação de 1.023 pessoas do nosso quadro, que 20% deles apontaram assédio organizacional, a existência de assédio organizacional, 24% apontaram que havia práticas no seu ambiente de trabalho nocivas à sua individualidade, saúde mental e emocional, e 30% entenderam que havia práticas de pressão desmedida, cobranças e metas impossíveis de serem cumpridas. A partir dessa primeira pesquisa, nós do subcomitê pensamos em fazer uma pesquisa especificamente relacionada ao assédio organizacional. E aí nós obtivemos, entre os 415 participantes, nós conseguimos separar em 4 aspectos que foram apontados com maior frequência e caracterizaram melhor o assédio organizacional dentro da nossa instituição. E o principal deles, referido por 44% dos participantes, estava relacionado com a cobrança excessiva de produtividade de trabalho. E os outros também relacionados a essa cobrança excessiva, que são o prazo exíguo para a conclusão de tarefas, ou seja, aquela cobrança para que se conclua uma tarefa em 24, em 48, em 72 horas. A publicação de comparativos entre unidades, que se refere especificamente exatamente àquele gesto que eu trouxe para vocês no nosso histórico, e a cobrança de forma ameaçadora, eventualmente pela corregedoria ou por outros órgãos dentro da própria instituição. Então, eu trouxe aqui algumas frases para exemplificar, né? Cobrança de idêntica produtividade com redução de pessoal, esse é um aspecto também importante, porque dentro daquele histórico todo de informatização, de metas, de relatórios, de cobrança de produtividade, o quadro de pessoal ou se manteve igual, ou ele foi reduzido com o passar dos anos. Exigência de produtividade a todo custo, sem considerar a falta de funcionários, pressão para cumprir metas em prazos impossíveis, pressão para alta produtividade em um trabalho que demanda tempo, pesquisa e estudo. Isso a gente observou muito quando o professor fez as entrevistas com os magistrados, né, em que eles se lamentavam demais pela questão, pela contagem, pela cobrança quantitativa do trabalho, e como isso influenciava a forma de fazer o trabalho, a forma como eles conduziam o processo, que eles não poderiam trabalhar da forma como eles gostariam sobre aquele processo, com o tempo necessário, com a justiça necessária, porque, afinal de contas, a função do tribunal é promover justiça e não resolver quantitativamente o maior número de processos possíveis. Né? Porque se ele bater a meta, mas se ele for injusto, ele não cumpriu a sua função. Cobranças abusivas da corregedoria sem considerar o quadro, pressão descabida e não razoável em metas, cobrança de resultados inatingíveis e exigências de novas metas quando você superou a estabelecida. Com relação aos prazos, cobranças exigindo prazos impossíveis, mesmo com a corregedoria ou com os órgãos de controle tendo ciência de que esses prazos não são possíveis de serem cumpridos, mesmo assim eles constem ata de correção, práticas que previam o prazo como imediatamente, 24 horas, sob pena de abertura de processo administrativo disciplinar, e normativos, essa eu trouxe porque ela é muito interessante, né? Que se faça alguma atividade com prioridade máxima em prazo extremamente exíguo, com esgotamento, já não sabendo mais o que é prioridade prioritária, o que é prioridade, o que é urgente para se fazer na sequência, determinações em ata para serem cumpridas em prazos exíguos. Quando já há um passivo de trabalho enorme para ser feito e aquilo tudo tem que parar de ser feito para que seja feito aquilo que deve ser feito num prazo exíguo, né? E o comparativo entre as unidades, que é aquela lista que eu falei, né, que eles publicam por estatísticas, comparações, sem observar que muitas vezes as unidades não têm meios de cumprir e que cada um vive uma realidade dentro de sua unidade. Então, unidades que estão com servidores em licença, licença gestante, licença saúde, são cobradas da mesma forma que as outras unidades que estão com seu delta, né, o seu quadro completo. E comparações entre unidades sem considerar as especificidades, que é isso que a gente está tratando, relatório comparativo, exigência de cumprimento de metas, ranking de varas, cobrança desproporcional, sempre com mais atribuições e com poucos servidores para dar conta, fomento de competição de uma vara com outra pelos resultados. E o interessante é que esses rankings eles são confeccionados sem que haja um critério absoluto de produtividade. Há necessidade de que um servidor ou que uma vara do trabalho produza X. Não, é feito pela média. Então, o objetivo dos que estão em cima é chegar na média, dos que estão embaixo é chegar na média. Não existe um objetivo a ser alcançado, uma meta a ser alcançada no sentido absoluto. É sempre um ranking relativo. Então, sempre alguém vai estar por último.
né? Não é possível que nesse ranking, uma vez eu questionei um colega da corregedoria, mas não dá para definir uma meta absoluta? Ele falou, não, a meta, a gente faz a média e a gente define, então, o que a gente espera das pessoas. Né? Então, eu falei para ele, então, o objetivo de quem está em primeiro é chegar no meio da tabela? Porque faria total sentido. Né? Aí não pode ser. Porque ele vai cair. E aí o que eu gostaria de trazer para vocês, cobrança de forma ameaçadora, desculpe, deixa eu só, tá. Ameaças em atas de correção, de abertura de processo administrativo por falta de cumprimento de determinações. Então, imagina, né, você já é cobrado com um prazo exíguo e ainda com uma vírgula sob pena de, como se a pessoa já não soubesse que se ela não cumprir o trabalho dela pode ter alguma consequência administrativa. Né? Cobranças excessivas e ameaçadoras, extremo rigor em exigir resultados com ameaças de perda do cargo, punições, etc. Nós temos dentro do judiciário as funções comissionadas, os cargos em comissão, e agora também temos o teletrabalho para que as pessoas sofram ameaça de perda. Né? Ameaças constantes, é como se a vara não cumprisse por outro motivo, senão pelo excesso de trabalho e falta de servidores. É interessante como os textos eles se repetem, né? Parece que as pessoas escreveram uma do lado das outras. Cobranças excessivas com ameaças de procedimentos administrativos, atas de correção com tom agressivo e ameaçador, sem diálogo direto com os servidores. Então, assim, é nesse contexto em que o teletrabalho ele surge, ele é implementado. Eu vim conversando 1h30 com o professor no caminho aqui, a gente já está há muitos anos conversando sobre teletrabalho, e o teletrabalho tem uma contradição muito grande aqui dentro do judiciário, porque ele é muito desejado pelos servidores e até pelos magistrados, mas ele entra nesse contexto em que você, já com uma cobrança excessiva, com uma carga de trabalho elevada, você ainda deve produzir um pouco mais porque você está em casa. Por quê? Porque você não gastou o tempo de deslocamento. Mas o tempo de deslocamento não é tempo de trabalho. Quer dizer, não há uma lógica nesse sentido. Né? Então, eu vou trazer para vocês alguns dados dessas contradições, né, que nós coletamos durante a pandemia, esse com os juízes, tá, com os magistrados do tribunal, em que a gente avaliou, perguntou nessa carga de trabalho dele em teletrabalho com relação ao trabalho presencial, se ela diminuiu, permaneceu não é mesa, não é mesma, tá? Se permaneceu a mesma ou aumentou. Então, nós temos que 65% diz que a carga de trabalho aumentou em teletrabalho. O teletrabalho ali durante a pandemia mesmo. Não é nem o teletrabalho regulamentado, não oficial. E só 6% disseram que a carga de trabalho em teletrabalho diminuiu. Tá? Com relação à produtividade, quase metade referiram que a produtividade aumentou, e 32% que diminuiu. E a modalidade de preferência naquele momento entre os juízes era do trabalho híbrido, para 58%. Até porque os juízes eles têm que fazer o trabalho de audiência, que normalmente ele é muito mais bem executado quando feito presencialmente. Já com relação aos servidores, nessa outra publicação, os dados são um pouco distintos. Os servidores eles têm uma preferência maior pelo teletrabalho. Pelo teletrabalho integral, 54%. Referiram preferência pela... Nós perguntamos se você pudesse escolher, após a possibilidade, a partir da possibilidade de retornar ao trabalho presencial, qual modalidade você gostaria de executar. E 54%, a maioria, referiram teletrabalho integral, 39% o híbrido e apenas 7,4% o trabalho exclusivamente presencial. Nós fizemos esse questionamento por 2 vezes, nesse primeiro artigo em 2021, depois em 2022, já com a possibilidade de retorno ao trabalho presencial, e os números foram praticamente os mesmos. Tá? Com relação à produtividade, 67% referiram que aumentou, e apenas 10% que diminuiu, e metade dos participantes disseram que a carga de trabalho aumentou, e apenas 5% que ela diminuiu em teletrabalho. E aí, qual o contexto aqui que eu preciso passar para vocês, né? Dentro desses vieses de conhecer o tribunal como servidor, como diretor do sindicato e como pesquisador. O tribunal, os cargos no tribunal, eles são preenchidos por meio de concursos, né? E são concursos praticamente nacionais, são pessoas do Brasil inteiro que vêm fazer o concurso no tribunal. Então, a maioria das pessoas, a maioria dos servidores e dos magistrados, eles são de fora, até do estado de São Paulo. Então, quando as pessoas referem preferência pelo teletrabalho, a gente tem que entender também que é uma preferência por permanecer próximo da família, ou na sua cidade natal, ou poder... isso explica essa preferência pelo teletrabalho integral, né? Porque quando a gente observa aqueles servidores que residem em Campinas, a gente consegue perceber uma preferência pelo modelo híbrido. As pessoas já não aceitam tão bem que o teletrabalho integral seja o melhor modelo. Eu, inclusive. Então, e eu vim lamentando com o professor Sérgio no caminho que esse é um dado que a gente não coletou.
durante a nossa pesquisa, né? Se a pessoa era daqui, se a pessoa era de fora e tudo mais. Esse é um trabalho de dissertação da Franciele Barbosa Prado, minha colega de TRT15, psicóloga, e que também fez o mestrado com o professor Sérgio, foi avaliado pela professora Frida também, que apoiou nessa pesquisa. E a Franciele, ela avaliou as percepções sobre vantagens e desvantagens do teletrabalho entre os servidores. Mais de 1.000 servidores participaram, 1.024 servidores. E aí ela utilizou uma escala tipo Likert aqui, né, entre o discordo totalmente e o concordo totalmente, para esses aspectos que ela colocou na pesquisa para que as pessoas pudessem preencher. Então, a gente, batendo o olho, a gente observa que a pontuação relacionada às vantagens, elas são maiores que as pontuações relacionadas às desvantagens, né? E é muito interessante que os aspectos relacionados às vantagens não sejam aspectos relacionados ao próprio trabalho. Então, são aspectos pessoais. E isso é importante que a gente observe, né? Possibilidade de se vestir de forma mais confortável. Quase todo mundo concorda totalmente que isso é uma vantagem do teletrabalho. Ganho do tempo utilizado para o deslocamento, redução de gastos, menor exposição à violência. E a gente tem lá embaixo um aspecto relacionado ao próprio trabalho, que é a flexibilidade de horários e locais para trabalhar, maior convivência com a família, que é aquilo que eu já comentei, né? E entre as desvantagens, despesas com a estrutura de trabalho em casa, distanciamento afetivo dos colegas, menor troca de conhecimento com os colegas e por aí vai. Durante esses últimos 2 anos, eu já fiz, como fisioterapeuta do quadro, eu já fiz mais de 1.000 entrevistas com servidores em teletrabalho. A gente faz um trabalho de avaliação e é basicamente isso mesmo, né, que a gente observa. E por mais que sejam pessoas com uma boa condição, servidores com uma boa condição socioeconômica, a gente observou tanto nas pesquisas quanto observa agora que a estrutura das pessoas em casa não é tão boa quanto a gente poderia esperar. Então, se a estrutura desse grupo social não é tão boa, inclusive entre os magistrados, o que a gente vai esperar do restante da sociedade, né? Então, esse é um aspecto muito importante. Nós estamos falando aqui de um extrato social bastante privilegiado, que diz respeito à estrutura de trabalho em casa. E mesmo nesse grupo, a gente não observa condições tão adequadas. A estrutura física de trabalho, um espaço reservado para trabalhar em casa. Não, são poucos os que têm um espaço reservado, um escritório para trabalhar em um ambiente específico. E a Franciele também ela observou que o sofrimento psíquico, mensurado pelo SRQ-20, ele era maior entre as mulheres, pessoas do sexo feminino, as pessoas residentes com outras pessoas dependentes diretas do cuidado do participante, as pessoas solteiras e aqueles sem treinamento ou com treinamento insuficiente para o teletrabalho. Naquele momento, havia pessoas que já faziam teletrabalho anteriormente à pandemia, aqueles 30% que já poderiam fazer de acordo com a regulamentação, e os outros 70% que entraram em razão da pandemia. Então, muita gente não tinha nenhuma experiência, nenhum treinamento para fazer o teletrabalho, diferentemente daquelas pessoas que já faziam antes. Tá? É isso que eu teria para falar para vocês. Obrigado pela atenção de todos e todas. Muito bom. Depois, na hora do debate, eu vou fazer uma pergunta chave para você, mas eu vou deixar para depois. Quero saber sobre a sua situação de pesquisador e também trabalhando como diretor sindical, como é que é essa questão, quanto que é do seu trabalho, quanto que é da sua posição como sindicalista, como é que é esse conflito ou esse engajamento, né, admirável. Queria lembrar vocês que vocês depois todos podem fazer perguntas e também para os que estão assistindo remotamente, podem mandar a sua pergunta por e-mail. E-mail é iearesponde@usp.br. E as perguntas que forem recebidas aqui no apoio está sendo feito aqui pela Sandra Cedini, a quem agradecemos, virão para cá. Nós vamos ler as perguntas na segunda parte do evento. O evento vai até às 16 horas. Nós temos agora a alegria e o privilégio de ouvir quem está remotamente, Alexandra Antunes Seta. A Alexandra vai falar, é fisioterapeuta, especialista em ergonomia, doutoranda do programa de pós-graduação do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E a Alexandra vai completar a apresentação dela, se desejar, se auto-apresentar,
e nós temos a alegria de ouvir você. O tema que ela vai falar é um tema que eu informalmente, quem me conhece, sabe que eu sou vítima dele, tecnoestresse. A hora que diz assim, aperta aqui, já me aperto em todos os lugares e acaba perdendo, sobretudo na hora de transmitir algum slide, alguma coisa assim, sempre dá errado. Então, e está dando cada vez mais. Então, você precisa me ajudar, aliás, nos ajudar a todos e dizer como é que isso hoje é um transtorno relacionado ao trabalho. Alexandra, conta para nós, você tem 20 minutos para trazer a sua vivência, a sua área de interesse, completar a sua própria autoapresentação, se desejar. Obrigado pela participação e presença. Então, iniciar agradecendo o convite para participar, é uma honra muito grande estar com professores com nome tão ilustres. Eu já estava um pouco nervosa antes de começar, mas conforme eu fui vendo o nome dos professores que estavam aí fazendo parte, né, do evento, fui ficando um pouco mais nervosa. Estou que nem o Fauzi, responsabilidade é grande, mas obrigada pelo convite. Então, o assunto é o tecnoestresse, o impacto na saúde do trabalhador. É uma pesquisa que eu venho desenvolvendo desde o meu mestrado até agora, no doutorado. E aí, para iniciar essa mudança, né, dos tempos, né, essa mudança na forma de trabalhar, essa imagem aqui, né, a gente pensa, será que essa pessoa pode estar trabalhando? Hoje em dia, o trabalho, a forma como o trabalho é realizado mudou, né, ela pode estar trabalhando, sim. E essas aqui, será que podem estar trabalhando? Essa aqui no hospital. Essa família reunida com uma mulher aqui na mesa no notebook, será que ela está trabalhando? E imagina só, né, ter o privilégio de poder trabalhar, né, com uma vista dessa. Seria ótimo, né? Muitas pessoas tiveram essa oportunidade, ainda tem, né, na pandemia, de se mudar para locais que possibilitam uma melhor qualidade da vida, trabalhar remoto, né? Então, isso aqui é uma possibilidade. Está trabalhando em férias, está trabalhando em férias. Está em férias, se ele trabalhando tiver nas de férias. Se ele tiver de férias, o contexto muda, né? Não era para ele estar trabalhando, não era para ele estar com essa vista trabalhando. Então, vamos entender um pouquinho esse problema, né? A gente, sempre que tem essas mudanças, né, tecnológicas muito grandes, né, a indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, enfim, e contando, né, sempre que a gente tem essas mudanças, a gente também tem uma mudança na organização do trabalho, na forma como o trabalho é organizado. E o que a gente vem notando é que cada vez mais rápido essas revoluções industriais estão acontecendo. Então, o que mostra um pouco essa imagem, né? A gente tinha uma média aí de 75 anos entre uma e outra revolução industrial e agora a gente está com uma média aí de 14 anos, né? As coisas estão acontecendo muito rápido. E isso, essa rapidez e dinamismo, isso faz parte desse trabalho com base nessas tecnologias de informação e comunicação que temos hoje, né, esse processo informatizado, e, ao mesmo tempo, isso também dá menos tempo de adaptação, né, não só para os trabalhadores, mas para todos nós que atuamos com essa parte da saúde dos trabalhadores também. A gente tem uma menor tempo de adaptação. E para vocês verem como isso é amplo, essas tecnologias de informação e comunicação abrangem todos esses aspectos, né? São todas as tecnologias móveis de smartphone, notebook, tablet, né? As tecnologias de rede, internet, intranet, VPN, as tecnologias de comunicação, e-mail, mensagem de voz, mensagem de texto, os programas empresariais, todos aqueles programas e aplicativos de gestão integrada, tipo SAP, Oracle, tem vários outros que são utilizados para gestão financeira, gestão de RH, né, gestão de prontuários médicos em hospitais, né, são tecnologias de aplicações genéricas também, os processadores de texto, de planilha, de apresentação, e as tecnologias que são colaborativas, os aplicativos de mensagem instantânea, de videoconferência, o Google Drive, né, então é bem amplo, né, essas tecnologias abraçam vários aspectos, né.
E também a gente está vivendo, né, a gente observa um rápido desenvolvimento dessas novas tecnologias. Então, a gente começa lá, né, na década de 80, com a máquina de escrever, rádio, televisão, telefone com fio, e isso aí vem crescendo aí com o passar das décadas, né? Lá em 1990 a gente já tinha os primeiros computadores, fax, o primeiro telefone celular. Nos anos 2000 a gente já tinha a internet, os e-mails, né? Tecnologia 3G, a gente já tinha o Messenger, que era um aplicativo de troca de mensagem. 2010 a gente teve um boom desses aplicativos todos, né? Tanto de mídias sociais, de redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, né? Como também dos aplicativos utilizados para serviços, né? 99 Táxi, Uber, iFood, vários outros aí que a gente já conhece, junto com o desenvolvimento da tecnologia, né, 4G. Em 2020, a gente já iniciou com a tecnologia 5G, e principalmente focado no mercado online, por conta do advento da pandemia aí, de 2019, 2020, 2021, teve um boom dessas compras online, então, de todos esses sites, né, e aplicativos de compra online. Uso de muitas plataformas, né, para reuniões virtuais, Teams, WhatsApp, principalmente, né, para troca de mensagens. Eu acho que o WhatsApp que me chama mais atenção hoje, assim, de todos, que chamou minha atenção também para começar a estudar esse tema. Enfim, todas essas ferramentas aí, né, de reuniões online, colaborativas. Me chamou muita atenção, eu comecei a pesquisar esse tema porque eu comecei a observar as pessoas trabalhando pelo celular, trabalhando pelo WhatsApp. Então, até comentava com o professor Sérgio, né, falei, nossa, professor, eu estava num churrasco no final de semana e meus amigos, vi alguém lá no celular, e aí, o que você está fazendo? Estou respondendo uma mensagem aqui do trabalho, né. Então, começou a me chamar a atenção esse fato de eu ser ergonomista, eu fazer a avaliação, né, dessa relação aí do trabalhador com as tecnologias aí do trabalho, e como isso tinha saído de dentro do ambiente do escritório, né, ou seja, se a gente não olhar para fora, né, não olhar para o uso de todas essas tecnologias, a gente não consegue mais estudar e entender os fatores da organização do trabalho, principalmente, os aspectos físicos também se incluem nisso, né. Isso é uma precarização do trabalho. Então, tem um monstrinho aqui da precarização, né? Então, a gente observa descumprimento da jornada de trabalho, não pagamento de horas extras, falta de condições de trabalho adequada, risco de acidente, falta de planejamento e supervisão, falta de controle de riscos e de normas técnicas, assédio moral. E isso a gente observa tanto no trabalho por aplicativo, como também nesses trabalhos todos que são mediados pelo uso dessas tecnologias de informação e comunicação. E aí eu gostaria de só reforçar que isso não acontece só quando o trabalhador está fora da empresa, isso acontece também dentro da empresa, né? Então, hoje a gente vê escritórios que têm colegas que sentam lado a lado e trocam mensagem pelo aplicativo de comunicação do computador, pelo WhatsApp, né? Então, ninguém mais se desloca para ir conversar com um trabalhador que está no setor debaixo do seu, né? Você troca mensagem tudo pelo WhatsApp. Uma facilidade, digamos assim, né, de comunicação. Então, isso se aplica também ao trabalho que acontece nas organizações, e isso não foge aos trabalhadores de chão de fábrica, né, os trabalhadores de nível mais técnico de manutenção. A gente vê que eles também estão envolvidos aí totalmente no uso dessas tecnologias para o trabalho. A autonomia paradoxal é um dos conceitos aí que eu estudei, que quando comecei a pesquisar isso, que é essa diferença entre as normas prescritas e percebidas, né, e como isso impacta com o uso da tecnologia. Então, por mais que as empresas preguem ou falem que não é para utilizar o celular depois que sair do trabalho, né, que
precisa ter o tempo de descanso, que não é para ficar respondendo mensagem do trabalho, as normas percebidas não são essas, né? As normas percebidas, né, pela coletividade, por todos os trabalhadores, é que precisa responder rapidamente as mensagens, não pode deixar de responder, né? Precisa mesmo estar atento ao grupo do WhatsApp lá do grupo do trabalho, e isso porque essas tecnologias, elas geram essa expectativa coletiva de conectividade entre todos, né? Isso faz parte dessas tecnologias. E isso traz uma restrição grande na autonomia dos trabalhadores e uma flexibilidade que é relativa, porque muitas vezes os trabalhadores que estão em teletrabalho ou que têm essa liberdade, digamos assim, essa flexibilidade de horário, né, que essas tecnologias possibilitam, eles acham que eles têm total controle e conseguem fazer o horário dele, mas na verdade eles viram refém de um equipamento, né? Viram refém ali do celular, do notebook, tem que ficar o tempo todo atento se não vai acontecer alguma coisa do trabalho naquele momento que ele já desligou, né, do trabalho. Então, é uma permeabilidade das barreiras de organização mental muito grande. A gente, como ser humano, né, a gente se organiza mentalmente separando as coisas em caixinhas, né? A gente separa o que é trabalho, o que é escola, né? O que é estudo, o que é família. E aí, quando a gente fala dessas tecnologias, principalmente essas aí que possibilitam que o trabalho extravase a vida, o ambiente da empresa, né? Seu ambiente e entre, se infiltre na sua vida pessoal, ela faz com que isso vire uma grande confusão, né? A gente tem assunto do trabalho quando a gente está fazendo coisa de estudo, a gente tem assunto de estudo na nossa vida pessoal, a gente tem assunto de trabalho quando a gente está resolvendo coisas da família, então vira uma confusão muito grande e isso é um desgaste mental, né? Isso é um fator de desgaste mental. Então, quando a gente fala das tecnologias de informação e comunicação, a gente fala dessa questão da conectividade e do imediatismo, de aumento de expectativa, de disponibilidade de todos, a gente imagina que todos vão estar disponíveis para poder te responder a qualquer momento, prolongamento na jornada de trabalho, por conta do uso dessas tecnologias, imediatismo, então tem que ser tudo para ontem, né? Então a gente tem essa sensação das coisas que chegam aí pelo WhatsApp, pela internet, de que é tudo muito rápido, né? Que tudo precisa ser respondido para ontem. Então essa cobrança de rapidez e resolução dos problemas, que afinal de contas a tecnologia de informação, né, e comunicação está aí para isso, né? Para acelerar tudo isso, né? Então é mais fácil a comunicação, é mais rápida a comunicação, então também os problemas têm que ser resolvidos mais rápidos, né? Essa cobrança que é feita. Isso gera um desequilíbrio entre vida pessoal e vida privada e uma dificuldade muito grande no distanciamento mental do trabalho. A gente está, hoje em dia, 24 horas por dia pensando no trabalho, né? Ou com algum tipo de dispositivo lembrando a gente, seja por mensagens que a gente receba, seja pela agenda, né, que toca para lembrar de um evento que você tem amanhã, ou agenda que toca para lembrar de alguma coisa que você precisa ver hoje à noite para levar amanhã para o trabalho, enfim. A gente está o tempo todo aí com a mente no trabalho. A gente também tem a questão da sobrecarga de informações, então a gente sofre interrupções constantes no trabalho, né, independente do tipo de tarefa, a gente observa isso também, né, nos trabalhadores de aplicativo, essa necessidade de troca de atenção constante, então estou fazendo alguma coisa, se aparece uma mensagem no meu notebook, um alerta na minha agenda, uma mensagem no meu celular, eu troco a atenção automaticamente. Só de aparecer ali o alarme, eu já desvio a minha atenção para outra coisa, e aí, quando eu volto, eu preciso retomar a minha atenção no que eu estava fazendo. Às vezes, a gente até demora para lembrar o que a gente estava fazendo antes de olhar a mensagem, né? Então, isso também tem um impacto na produtividade, né? É um processo cognitivo de alto desgaste, né? Porque precisa dessa reorganização mental constante, gera dificuldade de concentração, baixa produtividade, sobrecarga cognitiva. Além disso, a gente ainda tem aquelas questões que às vezes a gente se organiza para fazer uma determinada tarefa num dia de trabalho,
né? E aí você chega lá e abre sua máquina, vai olhar seu e-mail e tem alguma coisa lá que apareceu como urgente no e-mail, né? E aí você tem que dar atenção àquilo, né? E às vezes nem é tão urgente assim, é mais essa questão do imediatismo mesmo das tecnologias, né? E você acaba se desorganizando toda a sua agenda, e coisas que era para você ter feito naquele dia, mais importantes, você acabou não fazendo, e isso vai acumulando trabalho para o dia seguinte. É um ciclo, né? Então, essa dificuldade de saber o que realmente é prioridade, né? O que realmente é urgente, porque vem chegando tudo como urgente. A facilidade de comunicação, algo que a gente questiona também através do uso desses aplicativos, né? Todos esses aplicativos de mensagem têm falta de contexto, tem falta de emoções, sarcasmo, ironia, raiva, né? A gente recebe um excesso de mensagens, isso pelo e-mail também, né? Tem a questão do mau uso ou do abuso, né? Fofocas, assédio, cyberbullying, isso tudo acontece por esses aplicativos, porque muitas vezes são aplicativos de uso pessoal, né? Sendo utilizado para o trabalho, então a empresa não tem nem como rastrear de onde veio esse bullying, né? De onde partiu esse assédio. E os impactos para a saúde, né? Então, principalmente, a gente tem baixo distanciamento mental no trabalho, essa presença constante dos fatores estressores. Então, tem estudo, tem pesquisas científicas que mostram que, às vezes, você está já na sua casa e você recebe uma mensagem do trabalho que te faz lembrar algo no seu dia que não foi positivo, que te causou um estresse. E aí, no seu momento de descanso lá à noite, você revive a sensação negativa que você teve já durante o seu dia de trabalho, referência a esse assunto, né? Sobrecarga cognitiva, comprometimento do sono e comprometimento do humor, né? Então, o que a gente vê na literatura, o que a literatura mostra que tudo isso está associado a uma fadiga crônica, uma fadiga constante, então é uma queixa de cansaço generalizado que a gente escuta, e o estresse também, com toda essa carga aí, né, todos esses possíveis adoecimentos que vêm junto com o estresse, como o professor Sérgio falou aí no início da apresentação. Então, alterações de humor constante, irritabilidade, indisposição, cansaço, dificuldade de concentração e memória, alterações cardiovasculares, no caso do estresse, dores de cabeça, alterações gastrointestinais, alterações de apetite, tensão, dores musculares, desordem do sono, enfim, várias. A gente, então, tem essa relação do ciclo fadiga com a baixa produtividade, né? A gente tem um afastamento mental do trabalho baixo, então já vai trabalhar no dia seguinte cansado e com uma sobrecarga mental, porque a gente não conseguiu descansar a mente do trabalho, né? Então, isso gera fadiga, isso vai levar a um baixo desempenho, você provavelmente não vai render bem no seu dia. Já que você não rendeu bem, provavelmente você vai prolongar a sua jornada do trabalho para poder dar conta do que você precisa fazer, seja lá presencial ou não, né, no escritório, e isso, mais uma vez, leva a esse ciclo de baixo afastamento mental do trabalho, sobrecarga mental. Então, a gente vive aí, hoje em dia, com o uso dessas tecnologias, essa questão de ciclo fadiga e baixa produtividade, se a gente não consegue ter um afastamento mental, né, do trabalho que seja conciso. A prevenção é algo que vou estudar um pouco mais ainda, né, agora para o doutorado, mas é importante a gente entender um pouco o que eu já li, né, entender as subjetividades, acolher as preferências dos trabalhadores, principalmente respeitar o direito de desconexão, e não é só falar que tem direito à desconexão, é mostrar que tem direito à desconexão, né? A liderança precisa ser exemplo nesses casos. A gente precisa entender qual a responsabilidade das empresas, né? Se tudo acontece em aplicativo de uso pessoal, mas a gente sabe que os grupos de trabalho estão lá no aplicativo que é de uso pessoal, num aparelho, num dispositivo pessoal, né? Qual a responsabilidade da empresa disso, né? Então, criar práticas de segmentação, de separar, né, o trabalho da vida privada,
proibir o uso de aplicativos de uso pessoal em aparelhos pessoais para assuntos de trabalho, né? Isso precisa ser discutido. Usar aplicativos de comunicação, de repente, que sejam rastreados pela empresa para poder fazer essa comunicação do que é relacionado ao trabalho. E também a gente pensar bem no que é urgente, né? Então, se de repente é urgente mesmo, talvez ligar ao invés de enviar mensagem, né? Então, às vezes a gente manda mensagem de madrugada, e me aplica, às vezes faço isso também, né? 10 horas da noite, 10 e meia da noite, a gente manda mensagem, mas será que a gente teria coragem de ligar para aquela pessoa essa hora, né? Para falar aquele assunto de trabalho? Provavelmente não, né? Então, pensar também na necessidade de enviar mensagens em horários que são de descanso dos trabalhadores, né? Bloquear pop-ups, silenciar aplicativos de mensagem, principalmente se a gente precisa fazer alguma atividade que requer concentração, né, atenção, estabelecer uma comunicação mais concisa, usar marcador de prioridade nos e-mails, então quem recebe vai ter lá, né, na sua lista o que é prioridade. Então, essa apresentação mostra um pouco que, inclusive, teve já uma atualização de nome, né? Não se fala mais hoje em dia de tecnoestresse, sim de estresse digital, mas que, embora ainda exista aquele tecnoestresse relacionado à dificuldade em lidar com os dispositivos, de lidar com o computador, do computador que trava, né? Da internet que não funciona, hoje esse tecnoestresse ele é muito maior, ele é muito mais abrangente do que só essa dificuldade aí de lidar com a tecnologia. Então, acho que essa era a fala que eu tinha para passar para vocês, espero ter contribuído e fico à disposição. Eu, infelizmente, não consigo me estender muito mais na participação, mas consigo mais uns 10, 15 minutos, caso tenha alguma pergunta e alguma dúvida a respeito da minha fala. Obrigada, muito bom, gente. Espero não ter obrigado. extrapolado o tempo aí da apresentação. Você está sendo aplaudida aqui e Obrigada. nós temos ainda 30 minutos para a parte de debate presencial aqui e também as perguntas que estão sendo recebidas por e-mail. Eu vou antecipar a parte das perguntas, depois vão ter prioridade a perguntas que queiram ser dirigidas à doutora Alexandra. Me dá um pouquinho esse aqui, por favor. Antes, para abrir o caminho, muito obrigado, Alexandre. Aqui tem a Andressa Darossi Silva Ribeiro, psicóloga, pós-doutora em psicologia, doutora e mestre em psicologia, especialista em orientação profissional, proprietária Andressa Desenvolvimento de Pessoas Limitada, mandou uma mensagem chamada "Gostaria de parabenizar o 9º Seminário Interdisciplinar sobre os Fatores Psicossociais e Saúde Mental nas aulas de Morfologia do Trabalho Contemporâneo. Excelente contribuição científica e social. 3 painéis maravilhosos com os convidados, professor Sérgio, a senhora Alexandra e senhor Fauzi Filho. Obrigado, professor René Mendes, pela mediação. Obrigado, Andressa, né? Andressa. Temos mais 2 que eu já vou adiantar um aqui para o Sérgio, para você ir pensando aí no seu tecnoestresse. Parabéns pelo seminário. Minha dúvida é como avaliar ou mensurar a sobrecarga cognitiva e que ações sugerir. Vem de Graciela Alberici. E temos mais o Sebastião Fortunato. Daqui a pouquinho eu vou ler o Sebastião Fortunato. Antes disso, pergunto aqui os que querem fazer para a Andressa, para a Alexandra, antes que ela precise sair. A professora Frida pediu a palavra para o professor Reinaldo Gringo, também tinha pedido. São 3 pedidos no momento, presenciais, com o microfone, o Sérgio, por favor. É para o Fauzi que eu gostaria de pedir. Oi? Eu quero fazer um comentário sobre para o Fauzi. Eu já tinha visto você apresentar hoje, foi maravilhoso novamente. É um comentário que é assim, é da Justiça do Trabalho, sua pesquisa, correto? É uma coisa irônica, porque é da Justiça do Trabalho, né? Não é de um órgão administrativo qualquer. Então,
Não é uma pergunta, mas também gostaria de saber o que você pensa a respeito. Quer dizer, esse setor tão importante da justiça do trabalho é ambíguo para os seus próprios funcionários. Quer dizer, ele não trata bem os seus próprios funcionários. Isso é uma contradição, né? Se a gente fosse fazer uma análise sistêmica, né? É uma das contradições dos sistemas de trabalho, digamos assim. Muito bom. Tem jeito? Obrigado pela pergunta, pelo comentário, professora, mais uma vez. Eu penso que o problema da justiça do trabalho é a constante ameaça da sua supressão, da sua extinção. E na medida em que ela é constantemente ameaçada, ela precisa entregar o que é cobrado a ela. Ela se sente na obrigação de entregar mais do que ela pode. E, nesse sentido, ela sobrecarrega os seus servidores, os seus magistrados mais do que deveria. Então, se tem jeito, talvez não, nesse momento. Porque a ameaça maior não é a saúde das pessoas, assim, a sua própria extinção, pelo cenário político atual, dos últimos anos, não atual, né? Então, talvez por isso ela se sinta nessa necessidade, nessa obrigação de dar essa devolutiva, de se mostrar premiada, de se mostrar atingindo metas, né? Então, eu penso que é nesse sentido, professora. Claro que tem que ter jeito, né? A gente está lutando para isso, mas, do ponto de vista mais amplo, sistêmico, a gente tem que discutir outras questões também e essa própria ameaça que ela sofre todo o tempo, dependendo do político da vez, principalmente, né? Esse tema vai ser objeto de um seminário amanhã na Faculdade de Direito com o professor Jorge Luiz Souto Maior e a professora Valdete. E estamos convidando, eu vou distribuir ainda hoje, se possível, o link de acesso, que é o tema das ameaças de extinção da justiça do trabalho. E não é de fora para dentro, é o próprio judiciário, principalmente o STF, que tem feito todos os ataques possíveis para deslocar vamos dizer assim, a lógica do direito do trabalho para o direito civil, direito comercial, direito de negócios, outras esferas das relações que não seriam de trabalho, mas seriam relações de prestação de serviços, relações comerciais, relações contratuais, etc. E é um tema que realmente você abordou bem a preocupação que existe de extinção. A pergunta que eu faria, emendado, é assim, nas outras esferas do judiciário isso ocorre também? Por exemplo, não no trabalho, mas a justiça federal, a justiça... Como é que... Ocorre também porque todo o judiciário está sujeito a essa normatização, regulamentação pelo CNJ. Então, ocorre também nos outros ramos da justiça. Eu acho que o que a professora quer dizer é que na justiça do trabalho é a mais irônica, né, que isso aconteça. Mas sim, ocorre em todos os ramos da justiça. Certo. E talvez uma intensidade até maior que a gente não consiga mensurar. Obrigado. Antes de passar para o professor Reinaldo, eu pergunto, alguém tem para a doutora Alessandra, perdão, a Alexandra, porque ela precisa sair. Passar ali na frente. A sua é para a Alexandra ou quer fazer? Geral. Se você precisar sair, Alexandre, fica à vontade, tá? Não se preocupe com o tempo. Mas... Para a Alexandra, então, se apresente, por favor, Gringo. Eu sou o Gringo, presidente da AMA-BR, que é a Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil. É mais um comentário sobre o que a Alexandra falou, porque parecia que é só para comprovar que bate mesmo tudo que você falou, porque eu passei por todas essas situações. Parecia que você fez uma entrevista comigo e apresentou. Passei por essa situação de começar a trabalhar em casa, a dificuldade de explicar para a família que você está trabalhando, e o pessoal vai te atarefando, fora o seu serviço que você está fazendo, mais as tarefas que a família te dá, porque os outros estão pegando transporte, indo para outro local, e você é o que aparentemente está mais acessível. Depois você vai pegando carga, você vai perdendo o controle, que você já não quer almoçar, você não percebe que você não está bebendo água, você não está comendo e tal. Daqui a pouco, quando você vê, você já está 12 horas, 16 horas. Eu cheguei à situação de trabalhar 19 horas, dormir 5, trabalhar mais 20 horas, dormir 4,
só no celular, né? O problema nas vistas e tudo mais. Você vai começando a se afastar de todo mundo. Eu passei 2 dias dos pais sozinho, indignado com a minha família que foi para outro lugar e não ficou comigo ali. Aí, só que já há 2 anos que eu não dava atenção para eles porque eu estava trabalhando e não sabia mais que dia da semana que era. Era feriado prolongado, eu não sabia. Às vezes era segunda-feira, eu estava perguntando se era sexta. Então, assim, eu quero te parabenizar pela pesquisa porque ela foi bem feita aí, a apresentação, que colocou todos os detalhes de situações que eu passei até chegar numa situação de crise de ansiedade forte, que eu tive que me afastar de tudo, passar por psicólogo, até que eles me mostraram que eu estava totalmente desequilibrado, estava totalmente indo somente para o trabalho. Eu ia para uma festa, eu ficava agoniado com a festa, querendo ir embora para poder responder as mensagens. Então, assim, foi difícil essa tentativa de voltar a equilibrar, porque você só quer responder. E às vezes você está reclamando de coisas que você causou. Você está respondendo mensagem domingo de madrugada. E aí você está reclamando que depois a pessoa está te chamando de domingo de madrugada. Mas é você que está dando aquele acesso, né? Então, novamente, parabéns. Queria fazer esse comentário para você. Valeu. Muito obrigado pelo comentário. Nós vamos comentar o seu comentário daqui um pouquinho juntos, talvez. Pergunta, Reinaldo, quer falar? Obrigado. Eu sou Reinaldo, eu trabalho numa incubadora tecnológica de cooperativas populares. Eu sinto falta aqui do trabalhador, a classe trabalhadora, que a gente pode chamar a classe que faz o trabalho manual, o trabalho corporal. A perspectiva desse trabalhador frente às tecnologias é não ter trabalho, é acabar o trabalho, né? Esse é o grande ponto. Ter uma professora na FEFELESH que chama, a Rosalina, chama o trabalhador que não é nem excluído nem incluído, ele é sobrante. Ele é sobrante. Eu diria que a maior parte, para não pegar a África, etc., esse trabalhador que a tecnologia passa por ele ao longe, né? Vai substituí-lo. Então, eu acho que é um tema que eu gostaria de depois propor. Eu sou novato aqui no grupo, mas eu gostaria de propor o trabalho, uma investigação sobre esse trabalhador. Esse trabalhador ele não é nem híbrido, ou vai para casa ou não. Ele vai ser excluído do trabalho. O trabalho dele vai ser excluído, né? Vai acabar com o trabalho, a automação vai acabar com o trabalho manual, braçal, corporal, como diz o Son Rettel. O Son Rettel fala em trabalho espiritual e trabalho corporal. É um autor fantástico. Então, só para delinear isso, porque a gente está falando de um trabalhador que tem escolha, que tem sofrimento com as mudanças tecnológicas, e não do trabalhador manual. O trabalhador manual, como é que fica nessa história? É a minha... Só uma observação aí. Quem sabe a gente trata isso. Obrigado, professor Reinaldo. Eu vou mudar um pouquinho aqui a sequência. Desculpa, Alexandra. Desculpa. Se você precisa desconectar, desconecte, tá? Nós tem aqui a nossa... Desculpas, eu estava... Não, mas você é coerente com tudo que a gente está falando aqui. Desconecte e cuide das suas outras dimensões de trabalho. Obrigada mais uma vez pelo convite. Nós te agradecemos muito. E... Qualquer pergunta mais direcionada ao assunto, se quiser passar para o professor Sérgio com o contato, eu posso responder depois por e-mail, tá? Obrigado. Obrigada, gente. Agradecemos muito. Tchau, obrigado. tchau. Eu queria registrar, até porque agora... Obrigado. A dinâmica é a seguinte, nós temos... não sei se alguém mais vai pedir a palavra aqui no auditório. Eu queria, nesse momento eu vou dar prioridade a, pelo menos, mencionar que chegaram perguntas os nossos internautas, várias pessoas conhecidas ou não, mas estão mandando perguntas que, se nós não alcançarmos responder até às 16 horas, que é a desconexão, até por coerência com... Eu queria aqui registrar uma mensagem que eu recebo aqui da doutora Elisa, minha colega, nossa querida colega Elisa Martinez, que
que está em Florianópolis. Excelente condução, professor René, parabéns aos palestrantes. Tem uma pergunta prática, nós vamos já... aliás, eu vou passar para o Sérgio vai responder essa pergunta, porque é da área dele. Temos aqui uma pergunta também, uma mensagem da Luciana Ferreira da Silva, nossa colega, companheira também. Luciana Ferreira da Silva é integrante do nosso grupo de estudo, está no grupo 5 de Economia Solidária, e ela enviou aqui, ela é professora da Unifesp, tem a sede em São José dos Campos, e ela mandou a pergunta: os palestrantes poderiam comentar especificamente alguns percalços da aceitação da síndrome de burnout e as perícias e no SUS. Se der tempo, vai ser Sérgio que vai responder, Sérgio. Mas eu acho que vai ficar registrado para nós respondermos. Eu estou mais registrando no momento as perguntas, porque são complexas, sobre burnout. A Maria Luísa também, a Maria Luísa dos Santos Macedo, ela também é da diretoria da Abrast, é sócia da Abrast e do Conselho Fiscal, mandou uma mensagem bonita e também tem reflexões boas, excelentes, e está enviando 2 perguntas. Eu, se der certo, se der tempo, mas eu agradeço a sua participação, porque nos dá muita satisfação saber que tem muita gente à distância. A Luísa está longe também, está mandando uma pergunta, se o Sérgio puder administrar. A Graziela eu já mencionei, também está perguntando, minha dúvida é como avaliar ou mensurar a sobrecarga cognitiva. Aí, Sérgio, se der tempo, se responde. Eu estou sobrecarregando o Sérgio com sobrecarga cognitiva. Para o Sérgio ele não vai dar conta, mas pode ser que dê, né? E mais a Fernanda Barros Fernandes, ela é aluna de psicologia, 9º período, e atua no RH. Gostaria de saber como podemos promover a psicoeducação no ambiente corporativo. Vou passar aqui para as 2 que estão aqui sentadas juntas, que são podem ajudar. Referente ao uso dessas redes pessoais como ferramenta de trabalho e ainda como conscientizar lideranças e parceiros pelo envio de mensagens, mesmo em apps corporativos, fora do horário de expediente. Muitos dizem que, para não esquecer, enviar a mensagem, mas o funcionário se sente na obrigação de responder. Desculpa, ainda agradecendo o envio da pergunta de Alexandra. Era para a doutora Alexandra Seta, mas eu aqui me atrapalhei, técnico de estresse. Por favor, eu gostaria de saber o impacto da inteligência artificial em termos de estresse digital. Não vai dar para responder hoje, nós vamos ter um tema aqui sobre inteligência artificial ainda com o professor Ricardo Antunes na próxima reunião, e a Andressa já disse que, já cumprimentando. Nós temos apenas 10 minutos eu vou pedir para o Sérgio fazer uma síntese. Eu só queria conferir quem mais tinha pedido palavra aqui. Você vai falar de novo? Sim, mas Sérgio quer fazer primeiro a síntese ou vamos ouvir? Nós temos que encerrar às 16 horas. Sérgio, fala aí. Eu quero agradecer todas as perguntas, toda a participação de vocês. Com relação a Maria Luísa, ela fala a questão das novas morfologias, que tem cada vez mais o isolamento e a falta de laço com os trabalhadores, e quais estratégias podemos pensar em fortalecer os coletivos trabalhadores. Eu acho essa pergunta fundamental. Recentemente eu fiz uma pesquisa, e até escrevi alguma coisa, sobre os entregadores, e nessa pesquisa nós fizemos nos hubs em Campinas, de shopping center, e deu para ver que a maior potência da mobilização, por exemplo, dos trabalhadores, entregadores aplicativos, são os hubs. Os hubs é o momento de troca coletiva, de resistência, de resiliência e de articulação, né? Coisa que, por exemplo, nós não vemos nos motoristas de aplicativos. Então, existem possibilidades, né? Estava falando aqui com o Fauser que o grande problema é como é que você faz uma greve
com trabalhadores de remoto, se eles não se encontram, né? Então, eu acho que essa é uma questão relevante para o futuro, mas existem sempre momentos de fazer uma resistência, e eu acho que essa questão dos hubs é interessante. E uma outra coisa, agradecendo a Graziella, Alberice, ela pergunta se a dúvida é como avaliar e mensurar sobrecarga cognitiva, né? Veja, o ruído nós podemos avaliar, a intensidade do ruído, a concentração da poeira. A questão de avaliar a sobrecarga cognitiva, existem instrumentos, mas existe um problema, evidentemente, de subjetividade das pessoas, de capacidade de resiliência, de resistência. Não dá para a gente estabelecer uma regra, uma métrica, né? Mas a gente tem instrumentos, por exemplo, da consequência dessa sobrecarga. Existem instrumentos, por exemplo, para avaliar a fadiga, né? Então, é isso que eu queria responder. E nessa questão das respostas do questionário, a minha querida amiga lá de Florianópolis, a médica do trabalho, a Elisa, tudo bem, Elisa? Pergunta sobre esses questionários de avaliação, por exemplo, coletiva de fator psicossocial, e como que um técnico de segurança pode avaliar isso, se existem questões pessoais e subjetivas. Veja, todas as questões, todas as respostas são subjetivas e têm que ser subjetivas, porque cada pessoa é cada um. A minha percepção de estresse para uma determinada coisa pode ser diferente de outra pessoa. Mas esse é o conjunto e a riqueza de trabalhadores que nós temos numa organização. E aí nós temos que respeitar, né? Não é o fato dela não ser mensurável quantitativamente que ela causa desconfiança, né? Esses instrumentos, eles têm como critério uma pergunta simples, que dá uma resposta de concordar ou não concordar, ou sim ou não. Mas, assim, só para quem está aqui, entende, a dor é uma coisa subjetiva, e quando eu pergunto, mas qual que é a tua intensidade de dor? De 1 a 10, 10 insuportável e 1 muito fraca, a pessoa responde 7, pronto, eu dei, né, um valor quantitativo a uma coisa subjetiva. É mais ou menos assim que funcionam os questionários. Mas isso não quer dizer, essa subjetividade, ela não pode enfraquecer os resultados, né? Porque no conjunto das subjetividades é o que nós encontramos nos ambientes de trabalho. Pausa. Vou aproveitar para fazer recebemos mais uma pergunta de também uma pessoa integrante do grupo de estudo, a professora Suzana Tolfo. Ela está em Santa Catarina também, em Florianópolis. A professora Suzana trabalha no tema do assédio moral. Ela está nos parabenizando pelo protagonismo na articulação desse grande grupo, contribuições teóricas e práticas para entender e alterar esse contexto de trabalho. Diz que os debatedores foram excelentes. E ela tem uma pergunta, na verdade é uma consideração, porque como atuar para a redução da sobrecarga cognitiva e evitar o adoecimento mental? Sérgio, professora Suzana. Sérgio ou quem quiser. Mas assim... Eu acho que a Alexandra foi muito feliz, né? Nós também somos culpados, em parte, escravos dessa tecnologia. Nós também temos que dar um basta em relação à desconexão, né? Então, eu acho que é isso que está faltando, né? A gente poder, quando fala de psicoeducação,
A psicoeducação é justamente fazer com que, como se faz na França, de que a liderança não pode entrar em contato com o subordinado 7 horas da noite numa sexta. É proibido, sob pena de ser mandado embora esse chefe. É assim que é. Então, se a gente não trabalhar em prol de até que as empresas sejam obrigadas a estabelecer essa desconexão, não vão continuar escravo disso, né? O Fauser tem uma questão. Da desconexão, eu vou me desculpar, até brincando, tomando o que o Sérgio falou, das chefias. Hoje, vindo de ônibus de Santos para cá, eu pego o ônibus lá, 6h15, 6h20, aí fico a viagem inteira no trabalho no celular, mandando mensagem para o evento de hoje. Aí eu mandei, acho que mais de 120 mensagens para vocês e para pessoas que não vieram, em horário completamente fora de trabalho, aproveitando já que eu estou viajando, eu vou enchendo o saco das pessoas com mensagens que foram mandadas, mais de 120. Algumas eu acho que até me desconectaram para sempre, outras vieram, estão aqui conosco. Brincando. Sérgio, quem vai falar é o... desculpa, como é que é teu nome? Boa tarde, meu nome é Rian, sou estudante de administração e atualmente eu estou coordenando um projeto de gestão administrativa na MABR, junto com o diretor aqui, o Gringo. E nós vimos, né, os dados que foram apresentados e entendemos que a maioria dos funcionários hoje, eles preferem o trabalho remoto. Mas como que nós adotamos esse trabalho, implantamos nos escritórios, nas empresas, conscientizando eles de uma administração melhor do tempo e prevenindo essa sobrecarga? Como implantar isso hoje em dia, né, esse novo modelo na atualidade? Desculpe, seu nome eu perdi. Rian, treinamento. A regulamentação do judiciário tem aspectos positivos. O servidor, no primeiro ano, ele é obrigado a fazer trabalho 100% presencial, para que ele seja treinado, para que ele participe da cultura organizacional, para que ele conheça o trabalho dos colegas. Só a partir do segundo ele passa a fazer um teletrabalho parcial, e só a partir do 4º ano que ele pode fazer teletrabalho integral. E mesmo aqueles que fazem teletrabalho integral têm que passar por treinamento, têm que passar por avaliação médica, avaliação fisioterápica, e curso e treinamento, né? Para que não haja necessidade depois de ter que ficar fazendo controle, outro tipo de controle, né? E desde que o trabalho, desde que o resultado seja entregue por produtividade, você deixa o servidor livre para aproveitar dos benefícios, o funcionário livre para aproveitar também dos benefícios do teletrabalho, que são também essa flexibilidade de horários para trabalhar, né? Eu acho que é por aí. Como nós vimos aqui no resultado da Franciele, né, sofrimento psíquico maior, né, naqueles que não tinham treinamento para o teletrabalho. Isso é muito importante. Dar condições para o teletrabalho, não só oferecer treinamento, mas condições estruturais, inclusive, por que não, né? Se você dá condição estrutural na empresa, por que não oferecer em casa também? Essa é uma questão que a gente tem lutado para conseguir aqui no Judiciário, já conseguimos para PCDs, e agora falta conquistar para os demais servidores e treinamentos. Fauzi, obrigado. Eu disse que tinha uma pergunta e eu vou fazer já encerrando, porque quero dizer o seguinte, as perguntas que não foram totalmente respondidas aqui, elas vão ser respondidas por e-mail. Nós vamos fazer a gestão disso, nós todos que participamos deste evento. Agradeço muito os internautas, colegas, amigos, muitas pessoas conhecidas, espalhadas pelo Brasil, que mandaram mensagens, o que nos dá um indicador também do interesse pelo tema e pelas atividades do nosso grupo aqui, do observatório. Mas a pergunta é, como é que você se sente engajado na vida sindical da sua própria organização, no caso, o Serviço Público, como Sindicato dos Servidores Públicos Federais, do TRT 15. Umas palavras da sua, vamos dizer assim, seu engajamento e da sua vivência, vamos dizer, até para estimular também esse engajamento
que não é simplesmente uma atividade burocrática, sem dúvida é uma luta política. Por favor. A primeira dificuldade é a gente conciliar aspectos que a gente conhece através dos estudos e do dia a dia com os interesses dos servidores. Por exemplo, o teletrabalho leva à dificuldade da atuação sindical e a gente, ao mesmo tempo, defender o interesse do servidor em fazer o teletrabalho e até a ampliação do teletrabalho, que é o que a gente defende hoje. Então, eu acho que só enriquece, professor, porque a gente tem uma outra visão, uma visão política também, além da visão técnica, além da visão do dia a dia do trabalho. E se a gente for pensar bem, a visão que eu tenho como dirigente sindical e como pesquisador, ela não é tão diferente assim, porque ela está relacionada aos interesses das pessoas, né? As condições estruturais de saúde, de condições de trabalho e os interesses dos servidores, no caso. Então, elas não são tão distintas assim. É difícil conciliar todos os interesses, todas as atividades, mas eu acho que só enriquece a gente discutir também os aspectos macro, né, relacionados às condições de trabalho, não só... Eu, como fisioterapeuta do quadro, eu só tenho condição de lidar com a condição imediata, a condição local, mas eu, como dirigente sindical, tenho condição de atuar um pouco mais amplamente. É isso que me dá satisfação em trabalhar dentro do sindicato. Uma crítica ao próprio termo servidor. Você tem uma crítica ao servidor ou considera como trabalhador do sistema público, no caso? Como eu já estou há 19 anos sendo tratado e tratando as pessoas como servidor, eu já abstraí qualquer crítica relacionada a esse termo. Então, de fato, honestamente, eu não teria. Muito bom. Sérgio, uma despedida aqui. Você quer pegar, por favor, para a última adeus. Pode ser. Bom, eu agradeço muito essa oportunidade. Agradeço muito as perguntas, agradeço muito as intervenções de todos vocês. É um tema que espero ser chamado aí o ano que vem novamente para tratar novamente esse tema. E é um tema permanente, é um desafio permanente. E eu acho que são reuniões como essa, discussões como essa, que nos faz refletir, nos faz ter um propósito de luta para tornar essas questões das tecnologias mais humanas. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Alguma palavra de despedida também? Gostaria de agradecer ao professor Sérgio pelo convite, pela confiança, e agradecer a todas e todos vocês pela atenção. Muito obrigado. Aproveito para, antes de encerrar, dizer, se alguém de vocês quer continuar engajado nessa discussão. Aqui nós temos, essa casa chama-se Instituto de Estudos Avançados, e ela é multiprofissional, multidisciplinar, e são estudos justamente temas complexos, onde uma profissão, um olhar, um viés é insuficiente. A somatória e a integração dos vieses e das contribuições profissionais que permitem avançar. Por isso que ele é avançado por ser temas de fronteira. Quer tema mais atual do que esse? É o tema do trabalho contemporâneo, que diz o título, contemporâneo, hoje. Este é um tema. Então, se alguém quiser se engajar conosco, nos procure depois, agora no final, ou manda depois um zap, uma mensagem. Eu não vou dizer a qualquer hora do dia ou da noite, porque seria uma contradição, mas no expediente entre 5 da manhã e meia-noite, brincando. Professora Frida, obrigado por ter vindo. E todos e todas que eu não pude passar a palavra para todos. E se alguém não ficou satisfeito com as respostas, continuaremos ainda respondendo. E também os internautas, tanta gente por ser Brasil afora. Professora Suzana, Elisa e todos mais. A professora Luciana, que também é uma das protagonistas, coordena o grupo 5 da Economia Solidária. Estava aqui o professor Reinaldo, que também é no mesmo grupo, o professor Gilmar, que coordena o grupo 3 da Ação Sindical, e assim por diante. Muito obrigado, até breve. Dia 25 é uma segunda, não vai ser terça, uma segunda-feira, final desse mês de novembro. O professor Ricardo Antunes vem me falar aqui das 2 às 4, presencial, vem de Campinas para cá. E já podem anunciar o tema. A partir de amanhã já começa a anunciar o tema, nós já combinamos o tema. E a partir de amanhã começaremos a divulgação, o 10º deste ano. Tem mais 10 previstos para o ano que vem, já com datas inclusive. Muito obrigado.
Até breve. Sorry.